Vamos agora para a coletiva de imprensa do Marcos Braz, Bruno Spindel, falando aí sobre o Flamengo, negociações do Mengão. Tarde. Vou voltar no assunto do Léo, que o Fabrício acabou sendo questionado. Essa semana, depois do jogo, o Léo Ortiz deu uma declaração para a gente lá em São Paulo, na Zona Mista, dizendo que os clubes já sabiam qual era a vontade dele e que ele continuava respeitando a equipe que ele defendia, mas aguardando, porque todo mundo já tinha ciência de qual era a vontade dele. Eu não sei se vocês podem abrir alguma coisa sobre a negociação para a gente, mas o que é essa vontade que talvez esteja travando essa negociação? Não, a vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode inscrever o jogador. Fora disso aí, eu não tenho muito a acrescentar, porque as coisas andaram, elas evoluíram, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista ou achar que já estaria feito ou muito próximo de fazer. A gente continua, eu acho que tem a possibilidade do jogador vir em função do jogador, que ele deixa claro isso para qualquer um. Ele já externou isso, né, como eu falei agora. E agora é ter tranquilidade e ver se a gente consegue subir um pouco mais nas propostas e eles descerem. Agora, isso é via de mão dupla. Se está pensando que vai ter só uma via de uma mão, não teremos sucesso. Mas, assim, o Flamengo externa e não se preocupa com isso, de ter nenhum tipo de desgaste, até porque a janela, a gente já contratou o De La Cruz, a gente já contratou o Vinha. Então, a gente está muito tranquilo no prosseguimento dessa janela. E é isso, tem que ter tranquilidade. E o Flamengo terá essa tranquilidade, independente do resultado. Acho que só complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores iniciam muito grande, nesse estágio que está, qualquer pequena mudança ela é muito difícil, de parte a parte. Então, as distâncias diminuíram muito, mas quando você está no limite de parte a parte, fica sempre muito mais difícil. Como o Marco já falou, tem os limites financeiros, os limites das divisões de mercado, a gente respeita a posição do outro clube. Sim. Agradece muito a clareza com que o Léo tem se posicionado, né? E, enfim, como o Marco disse também, a gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco é muito qualificado em todas as posições, inclusive na zaga, ali com o Léo, com o Fabrício, com o Davi, com o Cleiton, os meninos da base também. A gente precisa de elenco para a temporada. São muitos jogos aí, quase 80 jogos durante a temporada. Hoje, da forma que o calendário está, são 9 jogos durante a Copa América, sem 4, 5, 8 jogadores. Então,
é uma quantidade enorme de atletas ali que o Flamengo pode perder na Copa América e ter que usar ali o sub-20, né? Acho que desvaloriza até o campeonato, mas é algo que a gente tem que lidar. E, de novo, a gente confia muito no elenco, mas tudo que a gente puder fazer para qualificar, para aumentar a competição, para que eles possam cooperar, colaborar para subir o nível, a gente, na nossa posição, vai fazer, e o Léo seria nessa linha também. Boa tarde. Boa tarde, Braz, Spindel, Ângelo Furtado, Time Web Esporte. Queria fazer uma pergunta para ti, Braz. Braz, durante a viagem na Europa, foi costurada alguma negociação para esse meio de temporada? E se sim, você poderia dar algum detalhe? Meio de temporada... Agora, desculpa, da janela. Perdão. Eu não entendi a pergunta. Desculpa, vamos lá. Durante a sua viagem na Europa, foi costurada alguma negociação com algum jogador para essa janela do meio do ano? Desculpa. Entendi, desculpa. Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente está lá fora, a gente sempre a gente vai analisando algum jogador que a gente acredita que tenha dificuldade de vir no começo da janela, para a gente fazer exatamente isso, deixar um encaminhamento, algum entendimento para se fazer na janela subsequente. A gente gostava de um jogador, mas eu não vou falar o nome do jogador, mas o jogador já foi vendido. E a gente, de fato, poderia ter um entendimento que pudesse ter uma construção. Um jogador de Portugal. Marcos, aqui, Eric Viana no mundorubronegro.com. Eu queria te perguntar sobre o gramado do Maracanã, porque saíram nesses dias aí a nota da Greenleaf sobre o estado do campo nesse momento, que está ali no Gol Norte, está um pouco prejudicado, e o posicionamento atual é de que a troca deve ser feita no meio do ano, né? Então, queria te perguntar se não seria o caso de correr atrás de tentar fazer essa mudança para melhorar esse campo antes, porque o Flamengo tem Libertadores, tem outros jogos mais importantes. E vou além também, queria perguntar por que não, de repente, fazer a troca da empresa que comanda e que cuida do campo do Maracanã, se isso não seria viável, porque já faz algum tempo que os torcedores estão reclamando do gramado, os próprios jogadores, o Vinha já falou também sobre essa situação, então eu queria saber sobre isso aí. Obrigado. Assim, eu vou te responder a segunda pergunta em relação à empresa que você abordou, mas não é saindo de qualquer responsabilidade do gramado. Eu vou te responder a pergunta. Mas essa empresa parece que já está há bastante tempo aqui e é uma empresa que ela é contratada pelo consórcio ali do Maracanã. Nada tem a ver com o futebol do Flamengo, nada tem a ver com o processo decisório do futebol do Flamengo. Então eu não posso falar para você se eu posso trocar ou não, porque essa decisão não é minha. Quanto em relação ao gramado, falar do gramado, eu acho que você é até repetitivo, né? Porque em algumas vezes, muitas vezes, se fala que o gramado não estaria tão bom por causa do excesso de jogos. Só que o problema é que a gente não tem como falar em excesso de jogos em fevereiro, porque se parou o campeonato, se teve tempo hábil. Então, assim, eu acho que quem tem que dar eu tenho que dar algumas justificativas aqui, porque eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, mas quem tem que dar maior explicação é quem toma conta do gramado. Aqui, Luiz Assado, o Spindel citou a questão do elenco, né? Além dessa situação do Léo Ortiz, queria saber se a torcida pode esperar, se vocês estão em busca de outras situações também, até porque vocês estiveram no mercado, né, por outros jogadores. E também da situação do Thiago Maia, se teve algum avanço, se está mais perto de fechar com o Inter, porque ele não vai sendo relacionado também, né? Então, para saber se teve algum avanço nesse sentido. Bom, primeiro do Thiago Maia, tem conversas sim, não é uma negociação simples, porque ela envolve 3 partes. Ela envolve o Flamengo, ela envolve o Lille, que também é detentor de direito econômico, e, obviamente, ela envolve o Inter. E aí tem uma série de detalhes que não cabe colocar aqui, mas a negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Mas não é uma negociação simples, porque não envolve uma parte só. Obviamente, até dia 7 de março, a gente vai fazer
mais alguma tentativa de qualificação do elenco. De novo, a gente confia muito no Tite, confia muito na comissão técnica, confia muito no grupo de atletas. É um grupo extremamente competitivo, que está trabalhando muito, está desempenhando, está dando resultado. A gente confia que o trabalho vai render frutos e o Flamengo vai ter grandes conquistas nessa temporada. A gente precisa fazer um esforço para qualificar ainda mais o elenco, tendo em vista que são quase 80 jogos no ano, tem a dificuldade da Copa América, tem a dificuldade da data FIFA, e além da competição interna do elenco, você vai ter, que ocorrem, vão ter lesões, suspensões, convocações, tudo que vai acontecer aí durante a temporada, e a gente vai fazer o esforço sim para ainda trazer mais uma ou outra peça para o elenco para ajudar a vencer esses obstáculos aí que a temporada coloca para nós. Aproveitando também um pouquinho da tua pergunta, externar para a torcida, para quem acompanha o trabalho de vocês, que quando a gente está numa situação como dessa do Léo Ortiz, lógico, a gente externou isso, que quer a contratação dele, que gostaria de ter a contratação dele, mas a gente trabalha com outros nomes. Apenas a gente não foi vazado até agora. Então, assim, para não ficar aquela sensação que não vem o Léo Ortiz hoje, amanhã eu trago um outro jogador, inventou esse jogador. Não tem invenção aqui dentro. São jogadores que estão sistematicamente sendo monitorados. Sistematicamente a gente está perguntando, fazendo relatórios, perguntando sobre contratos, sobre tempo de contrato, sobre quem é o detentor do jogador, assim, porque às vezes ele está num clube e o jogador não é detentor do jogador, como vinha. Eu não tinha nada que fazer lá no Sassuolo. A única coisa que eu tinha que fazer era no Roma. E saber do Roma qual era o contrato que ele tinha com o Sassuolo, se ele poderia tirar ou não o jogador. Então, são pontos que são específicos, mas eu acho que é importante dizer isso. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. O nome, por acaso, se tiver algum nome vazado amanhã ou depois da manhã, pelo mérito de vocês saberem que tem alguma análise, alguma negociação em curso, é sistêmico aqui dentro a procura de você dar maior musculatura ao elenco, melhorar o elenco nesse sentido, e a gente tem até o dia 7 para fazer isso aí. Não é o ideal, eu sempre falo isso aqui, o ideal é sempre, no primeiro dia, o Tite estar com todos os jogadores, mas às vezes não é possível. Braz Spindel, boa tarde. Guilherme Xavier, aqui da Trivela. Queria perguntar para vocês sobre... Vocês estavam falando de oxigenar o elenco, de melhorar o elenco. O Flamengo perdeu o Mateuzinho recentemente, depois de uma longa negociação, e aparentemente não está no mercado para contratar um novo lateral direito. O clima é mesmo de confiança com o Varela e o Wesley, pelo menos até a janela do meio do ano? Não até a janela do meio do ano, mas para o ano todo. A gente confia no elenco todo. E o que a gente estiver fazendo não é para oxigenar o elenco, é para qualificar o elenco, aumentar o nível competitivo dentro do elenco, para que eles possam competir, possam colaborar. São quase 80 jogos na temporada. Ninguém vai conseguir, nenhum atleta vai conseguir jogar sozinho na sua posição todos os minutos da temporada, em todas as competições. De novo, como eu disse, tem convocação, lesão, suspensão, e uma série de outros obstáculos, tem oscilação, e também, óbvio, as ideias do treinador. Às vezes, num determinado momento de alguma partida ou em alguma situação, um jogador vai ser mais capaz de executar uma determinada função que ele queira por característica do que outro. E assim, a gente também vai sendo regido também pela comissão técnica de entendimento de qual é a posição para eles que são mais importantes. E dizer, com todo o respeito do mundo, que aqui não é seleção brasileira, que aponta lá para o jogador, vem, a gente usa o jogador, depois devolve o jogador. Aqui não é assim. Por que não é assim? Porque quando você traz um jogador, você tem que pagar pelo jogador, fazer contrato de 3, 4, 5 anos pelo jogador, você tem que chegar... você tem limites orçamentários para isso aqui, né? Porque senão falam sempre do bilhão, do bilhão, do bilhão. O bilhão nunca chega no futebol. O orçamento do Flamengo no futebol é ali perto de 300 milhões de reais, 400 milhões de... um pouco mais de... 300 e pouquinho. Em torno de 25 milhões de reais por mês
para vocês verem assim, uma coisa que a gente sempre comenta. Toda reunião a gente vai falar isso aqui. Aqui no futebol do Flamengo, desde 19 não tem bilhão, não vejo o bilhão. O bilhão ele é do clube, em que tem lá outras modalidades, a parte social, muito importantes, partes importantíssimas do clube. No futebol do Flamengo entram em torno de 25 milhões de reais por mês. Vocês podem ver o Corinthians mesmo. E a gente tem um orçamento para contratar e tem uma obrigatoriedade de vender. Então, tudo isso é que é importante passar para a torcida do Flamengo, importante passar para vocês, até para que vocês possam averiguar se a gente, o que está falando, se tem algum... Não, Braz, mas tem esse número aqui, isso aqui. A gente vai vir aqui e vai explicar. É o que eu falei, esse ano vai ser diferente na parte orçamentária. Talvez eu e o Bruno, hoje, a gente não precisasse dar essa entrevista ou ficar aqui à disposição, porque não tem, são poucos temas. Mas como vocês já estavam aqui pela apresentação do jogador, em respeito até a vocês, eu acho que não é problema nenhum, a gente está aqui para isso aqui. Mas é isso, a parte de orçamento, a gente tem obrigatoriedade para comprar, para vender, e a gente tem o orçamento para comprar, e a gente tem ali 25 milhões, 26 milhões de custo por mês com a parte de salário. Isso que dá um pouquinho mais de 300, e se for olhar na gestão do presidente Landim, eu não tenho de cabeça agora somando os valores desse ano, o Flamengo gerou mais receita de transferência de venda do que investiu em compra. Então, assim, a gente é extremamente responsável na gestão e na condução financeira do departamento de futebol. E é no nível dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. Mas o orçamento do futebol do Flamengo não é como o do Bayern de Munique, que acho que é 2, 3 vezes o do Borussia. 2,4. Não é como o do Paris, que é, colocado. Sei lá, 3 vezes o segundo colocado. Não é como o do Real Madrid e Barcelona, que deve ser o dobro do Atlético de Madrid. Assim, não é um orçamento para que se possa esperar uma hegemonia. A gente tem um orçamento que está dentre os maiores orçamentos do país, para que, do ponto de vista financeiro, a gente possa brigar por todos os títulos. Fala, Braz, fala, Bruno, boa tarde. Queria perguntar para os dois em relação ao Ortiz, ainda sei que o Marcos já falou que ele achava que não tinha como inserir mais alguma coisa. Só perguntar, Marcos, se nessas negociações, se foi colocado para você ou para o Bruno a questão esportiva, pelo fato do Bragantino ainda estar envolvido na pré-Libertadores, se esse tema foi abordado. E só, eu sei que vocês não são do departamento médico, mas vocês estão sempre a par de tudo. Perguntar se tem alguma novidade do Gerson, por favor. Obrigado. Vamos lá. Do Ortiz, qual a pergunta que você fez do Ortiz? Sobre eles ainda estarem na pré-Libertadores, porque o Bragantino ainda está envolvido. Não, eu acho que essa poderia ser uma preocupação no começo, mas o problema eu acho que é mais financeiro do que propriamente esportivo. Lógico que eles devem ter essa preocupação esportiva também, mas eu acho que não é decisória, entendeu? Às vezes a parte esportiva é decisória. Nesse ponto, eu acho que tem um equilíbrio maior aí, porque é um bom número para o Bragantino, se essa negociação sair, seja o número que for. Sobre o Gerson, o departamento médico está acompanhando ele 24 horas por dia, ele está internado. Até amanhã, parece que fica internado até amanhã. Parece que a princípio fica internado até amanhã, acompanhando e tratando a evolução do quadro dele. Eu acho que, enfim, todos nós aqui, a gente está, acima de tudo, preocupado com a saúde dele e que ele saia. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a questão do meio de campo do Flamengo, né? A gente vai ter um período com jogos rolando sem os jogadores que são convocados para a Copa América. Hoje, o meio de campo considerado titular do Flamengo tem o Eric, que é titular da seleção chilena, o Arrasca e o Nico também da seleção uruguaia, e o Gerson, que constantemente é convocado para a seleção brasileira, pode ser chamado. Vocês pensam em mais algum nome
nessa região. E se vocês puderem falar também, vocês tinham falado aqui mesmo, né, sobre a questão do Evander, que vocês tentaram a contratação do Evander, e o Marcos também falou que o Flamengo não chegou a tentar a contratação do Coronado, que acabou acertando no Corinthians, e eu queria saber de vocês, com todo respeito ao Evander também, ao departamento de scout, mas por que não tentar o Coronado, que é um jogador que ia estar livre no mercado, não ia ter que se pagar uma taxa para a contratação dele, e tentar o Evander, que teria um certo valor elevado? Obrigado. A taxa era para o jogador, pelo que parece que saiu lá pelo Corinthians. Só ver o que falar. Só pega lá no Corinthians e vê quanto o jogador vai ganhar. Soma tudo, depois a gente conversa. Tu vai ter oportunidade para conversar comigo. Isso é o que eu ouvi. Entendeu? E sobre o meio? Sobre outras opções para o meio, já que o time se desfalcava da Copa América? A gente tem a prioridade da comissão técnica, em que a gente trabalha junto com essa prioridade. A gente sabe dessa dificuldade. O Flamengo é penalizado por ter jogadores de seleção, seja lá de que nacionalidade fosse. Se o campeonato fosse paralisado na data FIFA, sequer a gente estava abordando esse tema. Então, mas a gente tem que trabalhar com ele. A gente tem que chegar aí e entender como é que é o processo aqui, e é isso que a gente está fazendo. A gente, se tiver uma qualificação que a gente possa fazer no elenco maior, uma oportunidade de mercado, a gente não deixará de fazer, mesmo a gente achando que é uma injustiça com o Flamengo você ter aí 11 jogos do Campeonato Brasileiro, em que possivelmente a gente vai ter tantos atletas sem poder estar em campo. E assim, se você fizer qualquer análise, Bayern de Munique, Manchester City ou qualquer um, se tirar 3 jogadores tops desses times, dependendo do quem você vai jogar, você sofre ou vai perder. Ou vai sofrer e vai perder. Entendeu? Então, assim, mas é o que está posto. A gente também aqui não adianta chegar e ficar... O Flamengo apresentou algumas alternativas de mudança de calendário, mudança de jogos. Não sei se vai ser possível, está se trabalhando para isso aí. A gente, aproveitando a tua pergunta, a gente tem extrema preocupação, mas a gente está trabalhando no que é possível para que se possa remediar esse problema. E só entrar um pouquinho mais nesse tema, como o Marcos disse, é um tema que nos preocupa muito. É um tema que, do ponto de vista do clube, a gente pode remediar um pouco, mas ele é um tema sem solução. Se o presidente, se o Flamengo tivesse um orçamento infinito, ainda assim seria um problema de dificílima solução, porque você tem um determinado tamanho ótimo de elenco para o treinador fazer o trabalho dele. Se o Flamengo tem 10 jogadores convocados para as seleções, que ficam fora em 9 datas seguidas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, como é que o treinador faz com esses outros 10? Deixa treinando separado, depois quando chegar a Copa América ele integra os 10 e fala, agora vocês vão jogar, vão ser relacionados, quando voltarem os outros, deixa de relacionar? Como é que faz? Então, assim, é um tema esportivo também, de gestão, de treinamento, tem uma série de questões que esses 9 jogos envolvem. O Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário da forma que ele é feito. Foram feitas algumas sugestões de mudança junto com uma série de outros clubes para que se possa valorizar, eu acho que talvez o campeonato mais competitivo do mundo. Eu acho que tem potencial para ser o melhor produto do mundo, o Campeonato Brasileiro, mas se continuasse sendo penalizado por competições que são jogadas em paralelo e tiram atletas tão qualificados quanto os atletas de suas seleções, fica muito difícil de valorizar o produto, né? Então a gente tem conversado,
espera que a CBF consiga encontrar uma solução, até por um princípio que a CBF tem defendido muito. Ela sempre defendeu a isonomia. Por diversas vezes que a gente pediu pequenas alterações de calendário, bota um jogo que é 4 horas para 6 horas, bota o jogo do domingo para sábado, bota em diversas vezes. A CBF, a gente tem uma ótima relação, mas os princípios eles têm que valer sempre. A gente é pautado aqui em princípios. Então, a gente pedia uma determinada alteração de um jogo, por uma questão logística nossa, por uma questão de calendário, de ter jogos seguidos, e a CBF se posiciona agora, por isonomia eu não posso alterar, porque você vai jogar na quarta-feira, o outro time também, eu não posso te dar um dia a mais, embora no teu calendário caiba jogar no sábado para você ter um dia a mais de descanso para jogar na quarta, o time que você vai enfrentar, como ele enfrenta um outro time que não pode ter o calendário remanejado no fim de semana, eu não posso trazer o jogo dele para sábado, então não vou trazer o seu. Então, sempre com o argumento da isonomia, algumas demandas nossas que eram possíveis de ser atendidas não foram atendidas. Agora a gente está cobrando a mesma isonomia. Então, se o Flamengo vai ter 8, 10 jogadores convocados para a seleção, eu acho que isso fere o princípio, vocês vão concordar, fere o princípio da isonomia. Se vocês acharem que não fere, é um conceito de vocês, a gente tem que respeitar. Mas o Coronado me interessou essa conversa. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Não, só estou pontuando, eu não estou só para contribuir com você na tua pergunta, entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também, mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, às vezes, eu vi que você não tem. Às vezes, a gente tem que ter outras análises para poder ter a decisão. É só isso, entendeu? A pergunta é boa, mas não dá muito para ajustar nesse questionamento, porque o questionamento é muito amplo. Primeiro tem que saber se o jogador quer vir, primeiro tem que ver se o empresário quer trazer, primeiro tem que entender o conceito de esportivo dele, se ele acha que é importante vir para cá ou permanecer mais um pouco no mundo árabe, um cara que já está lá há 6 anos, é igual o cara que vai para a China. A dificuldade de ir para a China, quando se tinha muito dinheiro na China, era você ter um processo de adaptação. Quando você não tinha, você tem jogadores aí, até um menino que estava no Fluminense agora, que ficou lá 5 anos, 10 anos, 15, 5 anos, 10 anos. Assim, tem jogadores que ficaram a carreira toda. O Oscar, ele não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em lugar no mundo. Então, é uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei. Mas não é possível. Então, assim, às vezes não é possível se fazer alguma transferência, então a gente nem vai se desgastar, ou a gente analisa, tem o outro lado, que a gente não deva fazer a contratação ou não deva ir para a contratação. É só isso. Mas era um jogador que estava monitorado aqui, mas não é só isso. Aqui, Braz Spindel. Só para continuar nesse lance de Copa América, informação que saiu que o Flamengo mais 8 clubes entraram com ofício, pedindo que paralisasse o Campeonato Brasileiro, e também já saiu que a CBF preparava uma resposta, inclusive iria usar o Intercontinental do final do ano, que iria embolar a data. Eu queria saber se vocês já receberam essa resposta, se já tem alguma resposta, se já tem alguma solução, como é que está o lado de lá, né? Porque o lado de cá a gente já sabe quem entrou com o pedido, mas o lado de lá a gente não está sabendo de nada ainda. Não, ainda não tem. A gente não tem a resposta, só a gente pede que se tenha coerência nessa resposta. Coerência de fatos e atos que o Departamento de Futebol da CBF sempre tomou e sempre fez algumas, que com certeza colocou no seu processo decisório.
você faz um encaminhamento para mudar um jogo, ele vai analisar. Para trás, eles nos apresentaram que, por isonomia, não poderia fazer essa transferência. A gente pede agora que aplique este mesmo conceito de isonomia e não que esteja interpretado de outra maneira. Somente isso. A gente quer o justo para o Flamengo, e para ser justo, já falei justo, e para ser correto, existem 1 ou 2 clubes no Rio, no Brasil, que também vão perder jogadores para suas seleções. Então, não é um pedido para o Flamengo, é um pedido de alguns clubes junto com o Flamengo. Né? Isso aqui não é nada, nenhuma bandeira, não quero falar que isso aqui é um negócio do Flamengo. Não é do Flamengo. A gente se organizou com outros departamentos de futebol para que a gente pudesse fazer esse requerimento. Você pode ver lá no documento que mais 8 clubes assinaram esse documento. Então, são jogadores que, com certeza, são importantes para esses outros 7 clubes, talvez menos importante ou mais importante, mas para o Flamengo vai sentir bem essa situação. E tem outros clubes que talvez venham a aderir ao movimento, que podem ser mais ou menos afetados, acho que talvez até menos, pela correção do princípio da isonomia e pelo desejo de fazer um campeonato brasileiro mais forte. Esse não é um tema aqui, a nós do departamento de futebol, cabe obviamente cuidar da parte esportiva, mas esse não é um tema só esportivo. Quando você coloca 9 rodadas do Campeonato Brasileiro dentro da Copa América, automaticamente, ao fazer o calendário dessa forma, você está desvalorizando e penalizando duramente a competição. Nenhuma outra competição tem jogos dentro da Copa América. A competição que está sendo mais desvalorizada pela confecção do calendário dessa forma é o Campeonato Brasileiro. Então, o interesse, do ponto de vista do Departamento de Futebol, o que a gente enxerga é a isonomia esportiva, que foi um princípio, desde sempre, levantado pela CBF. A gente só está pedindo que se respeite o mesmo princípio que a CBF sempre cobrou e respeitou. Então, esse é o número 1. Agora, transcende a questão esportiva. Tem uma questão comercial, de valorização do produto. Acho que se você pegar a La Liga, você pegar a Premier League, você pegar o Campeonato Português, pegar o Campeonato Alemão, nenhum tem jogo dentro da Eurocopa. Acho. Mas, e acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser tratado da mesma forma. Braz Spindle, boa tarde a todos, primeiramente. Há mais ou menos 2 dias, saiu uma matéria do jornal O Dia falando sobre o Pedro estar numa lista de alguns clubes europeus. Já que no ano de 2023 o Pedro não estava numa ascensão muito boa, estava até brigando pela titularidade com o Gabriel, ele foi ventilado em alguns clubes, até mesmo no Al Hilal, clube do Jorge Jesus, e até na época, se eu não me engano, foi desmentido até nos próprios portais por alguns colegas de profissão. Agora, nessa matéria que saiu no jornal O Dia, 2 dias atrás, o Pedro estaria numa lista do Chelsea. O Flamengo recebeu alguma sondagem do jogador, o Chelsea chegou, ou o Pedro recebeu alguma sondagem agora nessa janela, tendo em vista que ele está num dos melhores momentos dele no clube. Obrigado. Olha, do Pedro, em nenhum momento a gente teve uma solicitação nesta janela do jogador ou do empresário abordando isso aí, algum tema. Não sou conhecedor dessa possível informação em relação ao time, ao Chelsea. Eu não sei. Agora, a gente não tem absolutamente nada. A janela forte da Europa, todos sabem que é do meio do ano. Essa é uma janela de complemento, é uma janela de ajustes, né? Então, eu não sei, eu não posso te afirmar, mas respondendo a tua pergunta, não teve absolutamente nada para o Pedro, nem oficial, nem extraoficial. E, assim, aproveitando para comentar um pouquinho, teve até uma
uma declaração do Fabrício, importante, bem bacana, que eu acho que é que todos aqui no clube pensam. É natural, a gente está no início da temporada, que caso o time continue desempenhando e evoluindo, que venham propostas por alguns atletas. Então, o que mais traz benefício individual a todos os atletas, ou, como o Fabrício disse, ser convocado para a seleção brasileira, por exemplo, que é um sonho, acho que de qualquer atleta de futebol ou de qualquer outro esporte brasileiro, né? Sempre o desempenho coletivo e os resultados é que vão trazer os maiores benefícios para todos, né? Então, e a gente está muito confiante, o time continuar evoluindo, performando, essas propostas vão ser naturais e quando o Flamengo for formalmente comunicado de alguma, o Flamengo vai responder, analisar e responder. A última pergunta aqui da direita. Braz Spindel, Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima um pouco dessa questão do calendário, todo ano o calendário ele acaba penalizando, principalmente os clubes que disputam mais competições, que investem mais. Agora a gente tem a Copa América, que vai tirar jogadores de muitos clubes, mas até poucos anos as eliminatórias também eram disputadas em meio a campeonatos aqui no Brasil. Queria saber, assim, do Flamengo, se vocês têm levado a discussão à frente, a CBF, até com outros clubes, de alterações para que um futuro próximo isso não aconteça mais, como na Europa, a gente acabou de ver aqui essa conversa, não acontece, nem eliminatórias, nem Eurocopa, para que cada vez mais os clubes que possam investir, possam se tornar profissionais, não sofram tanto com esses calendários que acabam penalizando em momentos tão importantes, né? Não, você tem razão. E assim, um questionamento e uma análise que se tem que fazer é o seguinte, se espera e muito que com essas ligas, né, com esse novo formato de futebol brasileiro que vai ter, outros clubes também tenham bastante condições de fazer contratação de jogadores europeus, jogadores até brasileiros de nível de seleção. E isso acaba sendo um desincentivo. Agora, se a gente analisar algum jogador aqui, vamos supor que o jogador seja da seleção uruguaia, você vai contratar? Você está querendo remediar, fazendo uma contratação para aquela determinada posição, para você sair desta situação de você fazer 11 jogos, são 33 pontos, né? Eu acho que nos últimos 15 campeonatos brasileiros, quantos foram decididos com menos de 7 pontos? 20% disso, 30% disso? Ou 9 pontos? São pouquíssimos os campeonatos que foram decididos. Então, é um percentual muito grande, muito importante de pontos que serão disputados nesse período. E, aí falando um pouco mais da tua pergunta, amanhã você vai ter outros clubes que vão ter chance ou dinheiro para fazer uma contratação de jogador, ou da seleção paraguaia, seleção argentina, seleção colombiana, venezuelana, e vão ter que analisar, vou comprar esse jogador ou não, se eu não vou ter ele em situações importantíssimas dentro da competição. Às vezes é clube que vai estar ali no meio, ou embaixo, disputando a vaga para não cair, que compromete o orçamento. Então você vai ter um dinheiro ali para fazer uma contratação pesada, ou 2, 3 pesadas para esses clubes, e você vai ter que chegar e fugir. Quer dizer, é um desincentivo isso aí. É um desincentivo. Agora, tem que se conviver com isso. Agora, isso é um ponto que eu acho, eu não sei quando, é caminho sem volta, isso vai ter que ser resolvido. Eu não sei se vai ser resolvido daqui a 1 ano, 2 anos, mesmo não se remediando ou remediando, isso é um ponto que terá que ser resolvido para não ter análise subjetivas de que por isso dá isonomia ou tira a isonomia do campeonato. Você tirar o jogo do Flamengo numa data FIFA, está beneficiando o Flamengo ou está sendo justo com o Flamengo porque ele detém os jogadores que são de seleções espanhólas. Eu ia falar de Espanha, não sei de onde, agora não tem nada da Espanha, gente. Enfim, então é isso. Eu acho que essa que é a situação, que é uma pena, mas isso tem que ser resolvido. Eu acho que é um caminho sem volta, mas eu só não sei quando que será resolvido, mas será. No mundo todo é assim.
No mundo todo é assim. É jogador da data FIFA não tem jogo nos campeonatos importantes, né? Estou falando na prateleira como a do Campeonato Brasileiro. Obrigada, Marcos Braz. Obrigada, Bruno Spindel. Tá, então, nação, a coletiva de imprensa com o Marcos Braz, falando aí sobre os novos reforços, possibilidade do Léo Ortiz e outras coisas. Tamo junto, nação. Deixe seu comentário aí, a gente se vê no próximo vídeo.